Trigonometria no ciclo trigonométrico. Então agora a gente sai do triângulo retângulo e vai para o ciclo. O que é o ciclo? Imagina a seguinte situação. Eu tenho o plano cartesiano com o eixo x e o eixo y. Eu marco aqui nesse plano cartesiano um ponto distante de uma unidade da origem do plano cartesiano e traço uma circunferência. Então é como se eu traçasse aqui uma circunferência de raio 1. O raio desse ciclo é unitário. E agora aqui a gente vai trabalhar com ângulos dentro desse ciclo. Esse ponto aqui, esse ponto B, é o que a gente chama de origem do ciclo trigonométrico. Então a partir daqui é que vão começar todos os arcos. Se eu pegar e abrir, colocar um ponto C, por exemplo, por aqui assim, esse ponto determina uma linha imaginária que forma um ângulo. Então, essa abertura é um ângulo que a gente tem no ciclo trigonométrico. E detalhe a respeito desses ângulos, a gente sempre faz a leitura dele a partir desta linha correspondente a esse ponto aqui que eu estou representando por B, que é a origem do ciclo trigonométrico. Então, se porventura eu passar essa linha aqui, o ângulo representado a partir do ponto B até essa linha não é esse daqui, por definição no ciclo trigonométrico, e sim saindo desse ponto e caminhando em sentido anti-horário até chegar na linha em questão. Então, até coloquei aqui, né, o ponto C definindo ângulos. A gente tem que um ângulo correspondente ao arco BC sai desse ponto e vai até C. Então, aqui eu tinha feito correspondendo a 60 graus. Se eu colocar o ponto C aqui, no que a gente chama de terceiro quadrante, a gente faz a leitura saindo daqui até tocar na linha do ângulo, que nesse caso daria 210 graus. Se eu pegar um outro valor no ciclo trigonométrico, por exemplo, por aqui, o ângulo correspondente de B até C no ciclo trigonométrico sai desse ponto, da linha da origem do ciclo trigonométrico, vai caminhando em sentido anti-horário até chegar na linha que define o ângulo. Se porventura eu fizer esse sentido, eu estaria andando de forma negativa. Então aqui apareceriam arcos negativos, de menos 30, menos 20, menos 50 graus. Quando eu falo em ângulos negativos, significa que eu estaria caminhando em sentido horário no ciclo trigonométrico, que é o contrário do que a gente define como sendo padrão, que vai ser sempre no sentido anti-horário. Bom, aqui nesse ciclo trigonométrico, a gente define alguns ângulos importantes. Veja que, saindo aqui, eu tenho 0. No momento que eu percorrer 1/4 de circunferência, eu vou ter 90 graus. Andando mais 90 graus, eu completo meio círculo, que dá 180 graus. Até aqui, 270 graus. E eu fecho uma volta completa ao completar 360 graus nesse ciclo trigonométrico. Então, aqui a gente tem extremos de quadrante. E esses extremos de quadrante são 0, 90, 180, 270 e até começar a repetir tudo a hora que ele chega no 360 graus de novo. Então, essa distância do 0 até o 90 é o que a gente chama de primeiro quadrante. Do 90 até o 180 é o segundo quadrante, do 180 ao 270 é o terceiro quadrante e, por fim, do 270 até o 360, o quarto quadrante. Veja que a gente tem duas representações colocadas aqui para vocês. 90 graus ou π sobre 2. A gente pode representar um ângulo em graus, que é uma unidade, ou em radiano, que é essa representação em número real aqui, que vai envolver normalmente um π junto com ele. Então, para efeitos de conversão de unidade, a gente usa sempre isso daqui e monta uma regra de 3, essa equivalência. π é equivalente a 180 graus. Na calculadora de vocês, inclusive, tem opção, se for trabalhar com a calculadora científica, tem opção de escolher trabalhar em radianos ou em graus. Então, dependendo da circunstância que você quer, você adota a linguagem correspondente, a unidade de medida correspondente com o que você quer. Então, aqui eu coloquei todos os intervalos de cada quadrante. Perceba que é estritamente menor, ou seja, exatamente no 90, no 180, no 270, no 360 ou no 0, não pertence a nenhum quadrante, ele é um extremo de quadrante. E aqui eu coloquei a observação de que, para efeito de conversão de unidade, a gente parte de regra de 3, de que π equivale a 180 graus. Vamos para razões trigonométricas no ciclo agora. Bom,
No momento que eu traço a linha correspondente a um ângulo, até aqui nesse ponto C, a gente pode enxergar os valores de seno e de cosseno desse ângulo no ciclo trigonométrico. Se eu pegar esse ponto C e projetar para a esquerda aqui, formando essa linha vertical que está posta em destaque aqui em vermelho, essa medida de comprimento vai ser exatamente o seno do ângulo X. Se eu projetar aqui para baixo, eu vou ter que essa medida de comprimento é o cosseno do ângulo X. Então, deixa eu migrar aqui para outra janela, a janela do GeoGebra, para a gente visualizar o que está acontecendo nesse ciclo. Então, está aqui o nosso ciclo trigonométrico. No momento que eu começo a movimentar esse ponto, eu começo a linha do meu ângulo. Veja que aqui eu estou com uma abertura de um ângulo de 34,81 graus. E aí, o que seria a medida de seno ou cosseno? Projetei na linha horizontal, essa medida é a medida de cosseno de 34,81. E aqui a medida de seno de 34,81. Então, a gente pode até fazer a leitura aqui nessas bolinhas em vermelha, vai nos dar o comprimento do seno. Em laranja, o comprimento do cosseno. Então, nesse exato momento, o seno daria 0,57, o cosseno 0,82. Se eu mudar esse ponto, observem ali à esquerda que os valores de seno e de cosseno vão mudando também. Até que eu chego aqui no 90 graus, está aqui até o símbolo do ângulo de 90 graus, e informando para a gente que é 90, que a gente tem o valor do seno atinge o valor máximo, que é 1. E o valor do cosseno, a linha laranja, desapareceu. Veja que virou 0. Seguindo na abertura do ângulo, olha o que está acontecendo. O valor do seno começa a reduzir de novo e o valor do cosseno, observa que está o valor aqui à esquerda do eixo cartesiano e ele está assumindo valores negativos. Eu não sei porque ele está fornecendo aqui em módulo, tá, galera? Ele está fornecendo aqui um valor negativo. Então, deixa eu até voltar um pouquinho para fechar bem aqui. Ó. Cosseno está bem certinho no 0,5. Eu não sei porque essa representação aqui está dando... ele está entendendo isso como uma medida de segmento. E essa medida de segmento ele está trabalhando aí, então, como um comprimento. E se é comprimento, é positivo. Mas aqui eu não estou entendendo isso como segmento. Eu estou entendendo isso como valores de seno e de cosseno. Então, ele não está levando em consideração o negativo aqui na frente da nossa medida, tá? Mas observe então que nesse segundo quadrante o seno está assumindo valores positivos e o cosseno está assumindo valores negativos. Se eu for para o terceiro quadrante, o cosseno ainda está aqui em menos 0, alguma coisa, nesse caso menos 0,79, e o seno também está assumindo valores negativos. O seno está em menos 0,61. No momento que eu for para ângulos do quarto quadrante, seno ainda está negativo e cosseno já está assumindo valores positivos aqui para a direita. Então aqui a gente consegue fazer toda a leitura dos valores de senos e de cosseno de todos os ângulos do ciclo trigonométrico. Vamos voltar para o nosso PDF. Que aqui está detalhado esse comentário que eu falei para vocês. Ângulos em alguns quadrantes e os valores de seno assumindo medidas positivas ou negativas, assim como a gente acabou de ver ali no GeoGebra, tá? Outra observação que eu coloquei aqui para vocês é como o ciclo trigonométrico tem raio 1, o menor e o maior valor possível serão do menos 1 até no 1. Então, o menor valor que pode atingir seno ou cosseno é menos 1. Então, quando o seno estiver nessa região aqui, o valor dele vai ser menos 1, que é o menor possível. Quando o seno estiver com o ângulo dessa região, vai assumir o maior valor dele, que é 1. Mesma coisa para cosseno. Quando o ângulo estiver aqui, o valor do cosseno vai ser menos 1 e o valor do seno aqui do cosseno vai ser máximo, que vai ser 1. Então, sempre varia de menos 1 até 1 os valores de seno e de cosseno. Aqui é o detalhe a respeito do sinal. Os valores do seno são negativos para o ângulo do terceiro e no quarto quadrante, e o cosseno negativo nos ângulos que estão no segundo e no terceiro quadrante. Eu até coloquei aqui um quadrinho de sinal para visualizar bem. Seno vai ser positivo nos dois primeiros, negativo no terceiro e no quarto. Cosseno positivo no primeiro e no quarto.
o cosseno vai ser negativo no segundo e no terceiro. E a tangente ela fica intercalada, ela é positiva no primeiro e no terceiro, nos ímpares, e negativa o resultado nos quadrantes pares, segundo e no quarto. A interpretação geométrica da tangente seria a seguinte: aqui no ciclo, falei para vocês, tenho esse ponto C, projetei aqui embaixo, essa medida é o cosseno, projetei aqui ao lado, essa medida vertical é o seno, e a tangente seria o quê? Imagina que eu tenho uma reta tangenciando essa circunferência, tocando a circunferência aqui apenas nesse ponto e na origem. No momento que eu prolongar, estender a linha desse ângulo até tocar naquela reta que eu construí tangenciando a circunferência ali do lado, essa medida de comprimento vai ser a medida da tangente. Então, se eu pegar um outro ângulo, aqui, por exemplo, esse ângulo, que seria 300 e alguma coisa, ao prolongar até atingir a reta da tangente, essa medida seria correspondente à tangente do ângulo em questão, tá? E aí isso faz então ela ser negativa nesses dois quadrantes e positiva nesses dois quadrantes. Comentário importante, isso a gente vai usar bastante em termos de cálculo, guardem essas definições, outras razões trigonométricas. Razão de secante, cossecante e cotangente de um ângulo. Então isso são definições, isso aqui vamos ter que saber porque a gente vai manipular algebricamente expressões que envolvem essas razões. Secante é 1 dividido pelo cosseno. Cossecante é 1 dividido por seno. E cotangente é 1 dividido por tangente. Então, essas três representações é como se fossem fórmulas, digamos assim, mas são definições do que é secante, cossecante e cotangente. Então, no momento que a gente tiver que calcular uma cossecante de 235 graus, o que tu vai fazer? Não tem na calculadora a tecla cossec. Então, a gente vai lembrar da definição. Cossecante é 1 dividido por seno. Então, cossecante de 235 é 1 dividido por seno de 235. Se jogar na calculadora, essa até poderia recorrer em arcos notáveis, mas não vou entrar nesses detalhes, senão a gente ia ficar muito tempo em cima disso. Jogando na calculadora, menos 0,819, então 1 dividido por esse valor, calculadora, menos 1,22. Cotangente de 54. Cotangente é 1 dividido pela tangente, então cotangente de 54 é 1 dividido pela tangente de 54. Joga na calculadora para saber esse valor, que vai nos dar ali 1,376. E aí, fazendo 1 dividido pelo esse valor, a gente tem a cotangente 0,727 aproximadamente. Então, desse tópico, essa história dos sinais vão ser importantes para cálculo 2, e essa parte aqui da definição de secante, cossecante e cotangente, assim como a definição de seno, cosseno e tangente, levando em consideração o triângulo retângulo, são os principais aspectos que a gente vai trabalhar no cálculo 1. Então, esse aspecto é importante para a gente.